14ª reunião da Comissão de Representação de Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal. O encontro contou com a participação do representante do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, INEP, Rodrigo Leão, do economista e assessor fiscal da Alerj, Mauro Osório, e do vice-presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore, Sérgio Bacchi. O economista e assessor fiscal da Alerj, Mauro Osório, defendeu a fusão do estado do Rio de Janeiro e falou da quantidade de perda de empregos no Rio em relação a São Paulo. Se nós pegarmos, quer dizer, de 2014, dezembro de 2014 até dezembro de 2020, a gente vai ver que a cidade do Rio ela perdeu quase 500 mil empregos com carteira assinada, perdeu 473.261, né? É quase o dobro, vereadores, é quase o dobro dos demais convidados aí também, do que a cidade de São Paulo perdeu. A cidade de São Paulo perdeu 244.626, sendo que a cidade de São Paulo tem um estoque que é 2 vezes o da cidade do Rio, né? A cidade do Rio perdeu quase 22% de emprego com carteira assinada, enquanto a cidade de São Paulo perdeu 5,5%. O Brasil perdeu 8,9%. Se formos para o estado do Rio de Janeiro, ele perdeu mais de 700 mil empregos de carteira assinada, 702.526. Uma queda de 18,3%. E São Paulo foi de 4,3%. Né? São Paulo perdeu menos emprego com carteira assinada, o estado de São Paulo, do que o estado do Rio de Janeiro, gente. No que se refere ao setor petróleo e gás, eu acho que a gente tem uma agenda aí importante. Eu acho, primeiro, é verificar por que 80% dos fornecedores estão fora do estado do Rio de Janeiro. Né? Segundo, é verificar por que tanta reinjeção de gás e como é que a gente pode modificar isso. Terceiro, é discutir com seriedade, sem nacionalismo, ou sem também, vamos usar uma expressão antiga, sem entreguismo, né? O que a gente pode estar estimulando de conteúdo local ou de produção aqui, ou se a Petrobras deve se trabalhar como uma empresa do setor financeiro, pensando só no lucro de curto prazo dos seus acionistas. Eu acho que não é isso que a Petrobras deve ser. A Petrobras foi construída com dinheiro da população brasileira, né? E foi fundamental, senão não teria ocorrido dela. E claro que ela tem que ter uma preocupação com a racionalidade, mas eu acho que pode ter um meio de caminho aí, e a gente tem que discutir isso e qual é a estratégia da Petrobras, articulando com a estratégia brasileira, uma estratégia para o estado do Rio de Janeiro. O representante do INEP, Rodrigo Leão, destacou que o petróleo tem papel importante na crise fiscal que passa o Rio e que nos últimos anos houve uma migração da Bacia de Campos para a Bacia de Santos, resultando numa queda de investimentos da Petrobras no pré-sal. A gente tem uma crise, como o Mauro falou, que eu acho que é uma crise fiscal que tem várias origens, mas, sem dúvida nenhuma, o petróleo tem um papel importante nessa crise que a gente vê no estado e na cidade do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, o petróleo no Rio vinha concentrado até mais ou menos no início dessa década na Bacia de Campos, no norte fluminense, porque muita gente acha que isso não teria muita relação com o município do Rio de Janeiro, que, na minha avaliação, é um equívoco, né? Porque quando você pensa em toda a cadeia que está estruturada lá na Bacia de Campos, né, as empresas que fornecem para a Petrobras, a própria Petrobras tem uma estrutura imensa que foi montada no Rio de Janeiro e que, de alguma maneira, alimentava a Bacia de Campos. Né? Então, a gente está vivendo, nos últimos 5, 6 anos, uma mudança de foco da produção da Petrobras, que está saindo da Bacia de Campos, indo para a Bacia de Santos, e, com isso, a gente está vendo uma migração da produção e da atividade petrolífera daqueles municípios do norte fluminense, principalmente Macaé e Campos, para a região mais no sul do estado, principalmente Maricá, Niterói, e também isso vai acabar afetando o Rio de Janeiro. Mas a questão importante dessa migração é que essa migração está sendo feita com um processo de redução do tamanho da Petrobras. Tem uma queda do investimento da Petrobras, por um lado, e uma queda do conteúdo local, por outro, que afeta tanto o setor de serviços quanto a indústria do Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando de um processo de redução que, de alguma maneira, ele espraia, ele sai ali do norte fluminense e vai afetando o resto do estado, porque, vamos dar um exemplo simples para vocês. Às vezes, um trabalhador ou
ou uma empresa, ela chega e se instala no Rio de Janeiro. Ela vai consumir os serviços e os bens do Rio de Janeiro, né? Quando essa empresa, quando a redução da Petrobras, ela de alguma maneira sai ou deixa de fornecer para a Petrobras, o impacto não é só no Norte Fluminense. Ele também tem um impacto importante para o município do Rio de Janeiro. E depois de ouvir representantes de vários órgãos, agora a comissão quer manter uma agenda de ações e apresentar soluções para aquecer o setor. O parlamentar Lindbergh Farias destacou que o Rio passa por uma crise específica e que é preciso que o poder legislativo municipal trabalhe em conjunto com outros poderes legislativos e o poder executivo. O Brasil vive uma grave crise econômica, mas a crise do Rio é muito superior. Os números agora divulgados semana passada pelo CAGED, o estado do Rio de Janeiro perdeu 127 mil empregos com carteira assinada. Desses, 80 mil na cidade do Rio. Veja bem, o estado de São Paulo perdeu 2 mil. A cidade do Rio, 80 mil empregos. Isso não aconteceu em lugar nenhum do Brasil. E aqui tem uma discussão muito sobre o setor de petróleo e gás. A gente tinha aqui no Rio de Janeiro muitos empregos nos estaleiros. Eram muitos empregos. No estado do Rio de Janeiro, 33 mil empregos diretos. Caiu para 3 mil. Na cidade do Rio, quase 10 mil empregos. Tem 300 hoje. Então, é importante que a gente saiba que para o Rio voltar a crescer, nós temos que voltar a explorar a potencialidade desse setor de óleo e gás. E aí, concretamente, eu falei hoje aqui, ontem foi anunciado pela Petrobras, que a Petrobras vai contratar a construção de 2 plataformas na Coreia do Sul. Nós estamos falando de 80 mil empregos. Isso é um absurdo. Eu acho que o prefeito, o governador, câmaras municipais, Assembleia Legislativa, tem que procurar o governo federal, discutir com a Petrobras, porque isso não pode acontecer. Até porque o Rio de Janeiro é o estado que tem mais estaleiros. Está aqui no Rio. Então, são empregos concretos. Então, eu sinceramente, eu vou ter uma conversa com o prefeito da cidade. Eu acho que o prefeito tem que liderar um processo em defesa do Rio, de volta ao crescimento econômico, de luta por empregos. Para o relator da comissão, vereador Pedro Duarte, atrair investimentos é fundamental para o Rio voltar a crescer. Acho que já está muito claro, são 2 pontos principais. Um deles que a receita do Rio de Janeiro caiu muito. A cidade perdeu alguns bilhões de arrecadação e não há como manter os serviços públicos funcionando, como manter a máquina funcionando, sem melhorar a receita com a atração de investimento, geração de emprego, tudo por esse lado. E também, inclusive, em função da apresentação do secretário Pedro Paulo, nós vimos que, pelo lado da despesa, a Prefeitura está muito pressionada. O limite da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, seria de 60%, e nós somos a capital com o maior gasto. Estamos com 59,25%, à beira de bater. Então, vamos tentar um encaminhamento que aborde o lado da receita e como nós podemos gerar emprego, atrair investimento, aumentar a receita da cidade do Rio de Janeiro, mas, por outro lado, também apertar pela despesa para poder reduzir os nossos gastos e aumentar a capacidade de investimento, que a cidade seja mais saudável do ponto de vista fiscal, e aí não atrasa salário de servidor, pode manter os serviços públicos funcionando, não fecha a creche, não fecha a UPA, porque a cidade volta a ter dinheiro. O presidente da comissão, vereador Rafael Aloysio Freitas, falou das expectativas do trabalho da comissão. Foi um debate muito rico, porque a gente aqui pôde tentar entender um pouquinho melhor, de forma mais aprofundada, a dinâmica do funcionamento dessas indústrias e como que o Rio de Janeiro pode aproveitar esse setor para conseguir também ajudar na sua retomada econômica, né? Que tipo de problemas e particularidades que essas indústrias têm, e a gente tentar ajudar a propor soluções para que aumente o número de empregos, que a gente possa novamente fazer com que o Rio seja atrativo para essas indústrias. A comissão encerra o seu trabalho no dia 18 desse mês, mas encerra essa primeira etapa, que é justamente a gente conseguir pegar o diagnóstico, né, dos diversos setores produtivos, a gente conseguir pegar o diagnóstico da situação da Prefeitura, que nas primeiras reuniões os secretários apresentaram, e a gente ajudar a formular proposições, e dali para frente, aí sim o trabalho de médio e longo prazo, que vai ser ao longo do ano. Os dados que a gente tem sobre emprego, perda de emprego, são drásticos nos últimos 5 anos, então o Rio sofreu um impacto muito maior do que todos os outros estados, as outras capitais. Então o trabalho é árduo, é longo, não é simples. E a gente vai precisar atuar junto com as outras esferas legislativas e também do executivo para que a gente consiga colocar a nossa cidade de volta ao rumo.